Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui, Pedro Quintanilha, aqui sem o Duduzeira, mas com uma convidada especial. Tô aqui com a doutora Kelly Oliveira. E aí, Kelly, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Prazer estar aqui no seu podcast e posso contribuir, espero contribuir aqui com vocês, com a minha história, contar um pouco como investi aí, comecei no digital. Tem muita coisa para falar. Boa, boa. E hoje, né, aproveitando aqui, né, a nossa convidada, a nossa pauta de hoje, a gente vai falar sobre como que médicos e profissionais da saúde podem escalar a sua hora através de produtos digitais, né? E foi isso que a Kelly fez, é o que ela tem feito, né? Ela conseguiu sair, né, vou dizer sair não, porque ela continua atendendo, né? Na verdade, ela conseguiu se valorizar mais, ela conseguiu encontrar mecanismos para ter mais escala, para ter mais alavancagem, para conseguir prosperar mais, para conseguir impactar mais pessoas, impactar mais vidas com a mensagem dela através do digital. E é um pouco dessa história que eu quero ouvir aqui, Kelly. Nos bastidores eu já sei alguns detalhes dela, mas tem bastante coisa que eu ainda não sei, por mais que a gente se conheça há bastante tempo. Né? Tem coisas que eu quero que você revele aqui no podcast pra galera, tá bom? Conta aí, começa contando, Kelly, como que você começou, como que surgiu esse negócio, né, de vontade de ser médica e depois como que surgiu esse lance do digital na sua vida? Bom, a medicina, ela começou na minha vida com a minha mãe, né? Minha mãe, ela é médica. Mas até então, os meus pais, eles me falavam um pouco sobre ser médica, tudo, mas eu nunca tinha tomado essa decisão a partir deles de verdade. E quando eu tinha 14 anos de idade, teve um médico, que era missionário lá na África, e ele foi falar lá na nossa igreja, numa pregação, e ele falou o quanto que, pelo fato dele ser médico, ele podia levar a palavra de Deus, falar mais sobre Deus e ajudar mais pessoas com o fato dele ser médico, com a ferramenta que ele tinha nas mãos. Legal. E aí, desde aquele momento que ele falou isso, não sei, mexeu muito comigo, sim, muito mesmo. E aí eu decidi que eu ia ser médica. Eu decidi assim, é isso. Não consegui enxergar mais outra profissão na minha vida. Então, com 14 anos, eu falei, tá, beleza, o que que eu preciso para ser médica? Né? Qual que vai ser o plano? Eu já era uma boa aluna, né? A gente sabe que para passar em medicina tem que estudar muito, né? É verdade, é verdade. Não é fácil. E então eu comecei a estudar, enfim, abri mão de muita coisa. Com 14 anos eu lembro que o pessoal ia, sei lá, passear, fazer alguma coisa, e eu ficava em casa estudando, muita coisa que, matérias que eu não tinha tido acesso, eu mudei de escola, eu fui lá e fui atrás dessa matéria, pegava a lista de exercício na escola para fazer sozinha, umas coisas assim. Eu sempre fui muito autodidata, né? Me considero autodidata. E aí, as pessoas viravam para mim, né, e falavam assim: ah, mas medicina, né? Medicina é muito difícil, você tem certeza? É mais de 100 por vaga. Mais de 100. Hoje eu nem sei quanto está a concorrência, mas deve ser mais que isso, com certeza. E Aham. aí eu virava para as pessoas e eu falava assim: eu só preciso de uma. Eu só preciso de uma vaga. Então, aqui para quem está assistindo, que talvez quer fazer medicina, ainda não fez, não sei, está estudando, não desista dos seus sonhos. Eu estudei muito, obviamente teve muita dedicação, mas no terceiro ano, eu prestei para 4 faculdades públicas, passei em 2 e comecei a faculdade. Eu passei direto do terceiro ano e fui fazer Unicamp. Então, essa é resumidamente a minha história da medicina. Legal. E como que surgiu o digital na tua vida, assim? De onde que surgiu essa ideia?
Foi alguma coisa que você viu? Você foi influenciada por alguém? Como é que foi esse negócio aí? Olha, o digital eu estava, tinha acabado a pediatria, tinha começado uma outra residência, né, no caminho. Não sei quem sabe, todo mundo, eu fiz pediatria e depois eu fiz cardiologia pediátrica. É uma residência super Aham. específica, né? Eu fiz Sim. pediatria na USP e depois eu falei, vou fazer cardiologia pediátrica no Dante Pazanese. Aí eu fiz um ano, só que depois eu percebi que não era o que eu queria, enfim, era muito plantão, era uma coisa muito de UTI, e eu queria ficar mais no consultório, lidar mais com o paciente, né? Não só o paciente grave ali na UTI. Fora ter mais um pouco de flexibilidade. E aí eu, procurando na internet, né? Meu marido, ele é aqueles que pesquisa tudo no Google. Ó, deixa eu avisar pra galera aqui. Galera, pra quem não sabe, o marido da Kelly é o Demetrios, tá bom? Executivo da Samsung, que a gente entrevistou em um dos outros podcasts nossos. Vou até pedir pro editor deixar aqui, ó. E aqui deixar linkado aí o podcast do Dema. Quem quiser conhecer a história dele, é incrível a história dele. Uma inspiração aí pra nós. Faz parte também do Mentalidade Master, da mentoria, junto com a gente. Tem feito um trabalho maravilhoso aí, tanto na área executiva quanto com empreendedorismo digital. Mas vamos lá, voltando aqui. Aí o Dema foi Aí o pesquisar as Dema coisas pra falou, você. Foi ele que te incentivou, então. foi, de certa forma, sim, porque ele pesquisava tudo no Google. Eu falei, amor, como que Aham. você encontra um médico, né? Como que você vê o médico que você quer? Isso era em 2014, Pedro. Caramba. E ele falou, se o meu marido pesquisa tudo no Google, as pessoas também vão pesquisar. E, e aí eu falei, vou criar um blog. Foi quando eu criei o blog Pediatria Descomplicada, que foi, na verdade, a minha primeira ação no digital. A minha primeira ação no digital foi como que eu vou me tornar conhecida, como que eu vou começar a atender consultório, porque na época eu ia começar um consultório com uma amiga minha, eu tinha acabado de me formar, então assim, eu não nasci famosa, não tinha pai e mãe já com o consultório formado ali, pronto para eu atender, não, eu tinha que começar do zero e eu não era conhecida, então eu falei, vou fazer um blog, começar a colocar a informação ali, escrever, eu gostava de escrever, sempre gostei, e aí começou o blog Pediatria Descomplicada. E logo depois entrou Facebook, Instagram, e eu comecei a criar conteúdo, criar conteúdo. Isso aconteceu muito rápido, Pedro. Você, né, também aí há muito tempo no digital, obviamente, mas em pouco menos de 8 meses eu já estava com a agenda lotada. E eu comecei só com consulta particular, né? Eu não atendia convênio. E na época, né, uma Legal. pessoa que acabou de se formar, uma completa desconhecida, já ter o consultório lotado e não depender de indicação de professor ou ficar anos trabalhando para um professor, referência na universidade, e aí drenar os pacientes de algum lugar, eu ficava pensando, gente, como que pode, né? Você, entre aspas, escravo na residência, escravo na faculdade, né? Porque a gente sabe o quanto que tem essa questão da hierarquia, a gente trabalha muito. E aí, de repente, quando você começa o consultório, você tem que ter toda uma escalada. É óbvio, né, que você fala assim, não, foi fácil. Nada é fácil nessa vida, tudo exige dedicação, suor, né, força de vontade. Eu escrevia no tempo que me sobrava, Pedro, porque nesse ínter eu comecei o consultório, eu tinha o blog e as redes sociais, e eu estava fazendo uma segunda residência, que era em alergia e imunologia. Então, eu atendi o consultório em 4, 5 períodos que tinha ali na minha agenda, que já estavam cheios. Tinha que produzir conteúdo para o blog, era eu e eu. Então, como que você começou o blog? Gente, eu peguei um site, aprendi a mexer no site, né? Na época era o WordPress. Criei a minha marca, a marca fui eu que criei o nome. Meu marido, inclusive, falou: não sei se é muito bom, não. Eu falei: nossa, amor, mas eu gostei tanto, né, do nome. Aí eu fiz um brainstorm com os amigos, eles sugeriram os nomes, eu falei: não, não, esses nomes são ruins. Aí o meu marido falou: não, fica com esse mesmo que esse é bom. Muito bom. Muito bom. E aí começou, mas eu não vendia digitalmente. Eu Tá. vendia o meu trabalho na internet.
Você basicamente usava então essa plataforma de conteúdo para oferecer suas consultas. Era isso. Exatamente. Na época, Pedro, surgiram muitas oportunidades, né? Então eu Tá. participei de congressos, teve aqueles congressos online na época, não sei se você chegou a. Lembro, lembro. Eu já cheguei, já organizei alguns, inclusive. Então, mas sabe aqueles congressos enormes que o pessoal fazia um monte de palestra e depois você vendia Sim, sim, o o pacote, congresso? Então era. exatamente. Ó, eu organizei o Freela Pro em 2014, fevereiro de 2014. Freela Pro, primeiro congresso online de freelancer e produtividade. Teve palestra do Hans Donner e tudo. 2014. Em 2015 a gente organizou o ArtesCon, primeiro congresso de artesanato e Olha só. tereréu. Era um cliente nosso de consultoria, e a gente ajudou a estratégia toda. A gente tinha esse formato, né? A gente ajudava empresas a operacionalizar, né? A criar e operacionalizar congressos online na época que explodiu os congressos. A gente já vendia online, né? E aí a gente pegou essa experiência que a gente tinha e começamos a trabalhar. Fizemos o Market Odonto também, Ai, que que legal. era o primeiro congresso para marketing e dentistas, tereréu, Ah, sabe? Então, tipo, teve então, olha só. um monte de coisa legal. E nessa época, então, você começou a expandir tua audiência com os Sim, congressos. e olha só, você falou, mas a bem da verdade, o que acontece é que eu vendia esses congressos, então eu ganhava uma comissão, eu era afiliada, então tinha algumas coisas. Tinha algumas coisas aí do digital já. Mas era muito Sim. pouco, né? O meu core era terminar a residência, atender meus pacientes e criar conteúdo, porque já era muita coisa. Aham. E aí, com isso, você foi crescendo a audiência, né? Sua audiência foi crescendo à medida que você foi expandindo aí essa mensagem, né? Sim, e sempre muito orgânico, né? Sempre de maneira compartilhando informação. Na época que pouco se falava de digital, o meu blog acho que era um dos poucos, talvez um único na área da saúde, de blog mesmo, sabe, de saúde, e que tinha muita informação. Então, é aquela coisa que você alia, né? Informações de confiança, científicas, médicas, por um profissional de confiança com acesso de maneira acessível para as pessoas. E isso também era uma Legal. forma de ajudar, né, as pessoas, era uma forma de, mesmo que a pessoa não E, passasse comigo, ela iria conseguir ter a formação ali. ô Kelly, uma coisa que eu percebo às vezes em alguns médicos, né, pessoas que a gente vai ajudar, é que alguns têm um pouco medo de se expor, assim, sabe? Como que você lidou com isso? Principalmente quando você começou a aumentar a tua visibilidade, né? Você já passou por momentos desafiadores, você já quis desistir? Conta um pouco pra gente aí sobre isso. Olha, foi até interessante que você falou isso. E olha, para você ter uma ideia, eu tinha um pouco de medo, de fato, porque não era uma coisa muito bem vista. O médico, talvez, né, ser blogueiro, é médico blogueiro, é médico tem rede social, tal. E eu sei que você vai achar meio engraçado, é legal, acho que até contar isso para as pessoas aqui, porque quando eu Conta. entrei na residência de alergia e imunologia na Unifesp, eu não contei para ninguém que eu tinha um blog. Eu não contei para ninguém que eu tinha rede social, que eu já era conhecida. Eu acho que eu já tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram, enfim. Já era grande. E a coisa foi Aham. crescendo, né? Só que eu não falei, eu Sim. fiquei quietinha. Por quê? Porque eu tinha medo dos meus professores acharem ruim, enfim, sei lá, pegarem no meu pé, ficarem falando coisa que, sabe? E as oportunidades também, ao mesmo tempo, iam surgindo, mas eu não contei pra ninguém. Só que é óbvio que as pessoas, com o tempo, descobriram, né? Primeiro foi, acho que as minhas colegas, né, de residência, elas falaram, eu sei que você tem um blog, não sei o que ele. Ah, é verdade. Sim, meio uma de desentendida, né? Ah, tá, não sei o que ele. Nossa, é mó legal, né? Super grande, não sei o quê. E assim, elas acharam bom, mas no primeiro ano de residência, eu quase que era um R1, né, na alergia, você volta a ser R1. Então existe uma hierarquia enorme. Aí, quando eu já era R2 de alergia, que teve mais clareza nisso. Os professores também sabiam, alguns sabiam
O ônibus também não ficava falando, mas acho que sabia também fazer a vista grossa, sabe? Mas Aham. eu fiquei com muito receio de ser julgada. Pelos colegas mesmo, né? Muito mais pelos colegas do que pelas pessoas de um modo geral, né? É, na verdade, não Nesse era nem caso. tanto pelos colegas, mas também pelos Não, professores, deles acharem pelos ruim de eu ter professores. um blog. Não sei, eu acho que Entendi. assim, não foi nem medo, mas, sabe assim, uma espécie de proteção, porque eu não sabia, né, como seria. Não que eu E não como é que você falaria. superou isso? Como é que você superou isso? Olha, depois que eles falaram, aí eu assumi, lógico, eu não vou mentir pra ninguém. Eu não tava lá mentindo, eu só não precisava ficar contando, então, gente, eu tenho um blog, eu sou famosa, sabe? Fora daqui. Porque assim, imagina, Pedro, você tá numa posição de submissão, né? E essa coisa de autoridade. Então, eu tô lá, eu sou residente, eu tenho que me reportar um monte de coisa, eu tenho os pacientes do SUS, eram pacientes do SUS. Então, ficava uma coisa meio, mas não era nem receio, assim, eu não queria que as pessoas olhassem e falassem assim, ai, ela tá aqui, é só uma blogueirinha. Não, eu queria que eles me respeitassem por quem eu era e que eu não ia, tipo, deixar de entregar o meu serviço de qualidade e o meu atendimento para as pessoas ali. Então, a ideia é que isso não mudasse a minha entrega, sabe? Mas foi Legal. bem tranquilo, no geral. Eu acho que as pessoas reagiram melhor do que eu esperava. Muito bom. E Kelly, existe alguma restrição, uma coisa que eu percebo muito, né? E assim, como eu tenho muito convívio com médicos no dia a dia do nosso trabalho, eu percebo algumas dúvidas bem comuns, assim, da galera da área médica, né? Apesar de eu atender profissionais liberais de um modo geral, né? Nutricionistas, psicólogos, terapeutas, enfim, tem várias frentes, né? Mas o profissional médico em si é um profissional que a gente gosta muito de trabalhar, né? Você sabe, a gente tem vários clientes que têm bastante expressão, né? E você, inclusive, está dentre eles. Mas uma coisa que eu percebo, assim, existe esse cuidado, né? Um cuidado com o CRM, um cuidado com essa questão de, cara, restrição, ou não pode vender, não pode se vender de um jeito muito explícito, enfim, tem algumas questões assim. Como que você vê isso? Como que você encara isso? E como que você, inclusive, como alguém que até hoje, inclusive, já ajuda outros médicos, né? Outros pediatras, né? A Sim. lidar com essa situação e a saber assim o que pode, o que não pode dentro da profissão, assim. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, a gente tem um código de ética médica que tem bastante restrições, né? Que realmente fala, o médico, ele não pode fazer autopromoção, tem várias coisas, várias cláusulas que, obviamente, podem ser interpretadas de diferentes formas, mas tem que zelar muito, porque é um dos códigos dos profissionais da saúde, um dos mais vamos dizer assim, rígidos nesse sentido, né? Sempre acho que para preservar, Pedro, a imagem do médico, né? Porque a imagem do médico é aquela coisa assim, como se fosse tá num pedestal, né? E isso que acaba até nos atrapalhando, porque uma das coisas que eu preciso quebrar precisei quebrar em mim, e Ok. hoje eu faço isso com as minhas alunas da mentoria, por exemplo, é essa questão da mentalidade, né? Porque a medicina é um sacerdócio, é uma doação, né? É você se doar pelo outro, você fazer, se importar com o outro, você sempre fazer algo e serviço, né? É você realmente se dedicar ali a uma vida e essa vida está dependendo de você. E toda essa mentalidade, toda essa forma que nos foi até vendido a medicina, nós acreditamos nisso. Acreditamos que é sim para ajudar pessoas. É como se impedisse o médico de ganhar bem. É como se o médico não pudesse receber pelo seu trabalho. Ou que fosse, ou até recebesse, mas é uma coisa errada, é algo que não é correto. Sendo que você está fazendo algo para ajudar alguém, né? Acho que talvez uma das profissões mais nobres que existe, e por que não pode ser bem remunerado, né? Sim. Então, isso são coisas que têm que ser quebradas, sim. Como eu falei, o motivo pela qual eu fiz medicina e hoje o motivo e a minha missão no mundo que eu enxergo hoje é ajudar pessoas, é atingir famílias principalmente, Sim. crianças, né, a infância.
Mas por que que isso não é possível prosperar? E o fato de uma pessoa prosperar não significa que ela está roubando, né? Mas se a gente for entrar a fundo nisso, entra até uma questão cultural, né? Que não pode ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro ou você é corrupto ou você rouba. Não. E quanto mais nós temos, isso fala muito mais de quem você é do que. Não importa. Se você tem dinheiro e você não é o que você é. O dinheiro não é o que você é, né? Sim, É onde está muito o seu bom. coração. Então, eu acho que é essa questão que as pessoas precisam quebrar, não só na medicina, mas em tudo. Mas no médico foi muito colocado isso. E as minhas alunas têm vergonha, têm medo de cobrar, aí dá Caramba. desconto, não cobra. Tem várias questões, assim. E aí a gente tem que trabalhar com isso. E como que você consegue, assim, o que que pode fazer, né? Você hoje você tem dois perfis, né? Você tem um perfil que você fala para profissionais de um modo geral, né? Profissionais médicos, colegas, pediatras, né? E você tem um perfil que é o perfil seu maior hoje, né? Que é o de para o público geral, né? Que inclusive está lá onde a pessoa pode fazer consulta com você e tudo mais. Como que você faz essa separação? Por que que você escolheu fazer essa separação? E como que você trabalha a parte de conteúdo em cada uma dessas áreas? Assim? Bom, aí a gente começou, né, só para contar um pouquinho da história, a gente Aham. comecei o pediatria, aí foi o blog até mais ou menos 2020, né? Tá. Teve a minha filha nasceu, então isso foi uma questão que virou muito a minha chave, né? Eu estava trabalhando, para você ter uma noção, Pedro, eu terminei a residência de alergia e imunologia, estava com o consultório lotado, né? Terminei a residência de alergia e imunologia. Eu fiquei até mais ou menos maio, a residência terminou em fevereiro. Aí até maio, que tinha prova de título, né? Tinha que estudar muito. Eu falei, eu não vou ficar com a agenda lotada, eu vou separar alguns períodos e vou atender os meus pacientes. Combinei com meu marido, né? Só que nesse ínter a gente fez um investimento, né? Nós abrimos uma clínica multidisciplinar aqui em São Paulo. Hoje tem mais de 70 profissionais. Então é uma clínica muito grande e foi um investimento grande. Então, de 2017, quando eu terminei a residência, até mais ou menos 2019, foram 2 anos, eu trabalhei muito, ininterruptamente, né? Continuava criando conteúdo, mas ainda estava trabalhando e atendendo. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sexta. E sábado eu também atendia durante o dia, até umas 6 horas da tarde. Era esse o meu dia. Eu gostava muito de trabalhar, criar conteúdo, enfim, não tinha filhos, era eu e meu marido trabalhava muito, e era essa a nossa vida. Só que eu cheguei quase no final da gestação da minha filha, quase num burnout. Acho Caramba. que foi um burnout, né? Não foi diagnosticado como burnout, mas foi. Tá. Não passei no médico e falou, ó, você tá em burnout, mas hoje olhando para Aham. trás eu vejo. E aí eu falei, não, chega, não dá, né? Eu não vou voltar no ritmo que eu estava. Mas é que a gente trabalha tanto, Pedro, o médico, ele trabalha tanto que ele não consegue parar para pensar, poxa, como é que eu vou fazer dinheiro sem precisar atender? Então, primeiro que o médico não tem tempo de fazer esse pensamento. Parar para pensar sobre isso. Então, se você é médico e está ouvindo esse podcast, você já parou aí para pensar. Para e pensa nisso, cara. Não, e aí você tem que plantar essa sementinha, cara, porque Sim, assim, não tem como você escalar a sua hora atendendo. sim. Você só vai conseguir colocar uma pessoa ali, ou enfim, talvez procedimentos, tudo bem. Mas na pediatria ainda não tem tanto. Então você aumenta o valor da consulta, foi o que eu fiz. Fui aumentando, aumentando, aumentando. Mas ainda assim chega a ser cansativo demais, né? Eu ganhava bem. Eu ganhava bem no consultório. Eu cheguei a fazer 7 dígitos no mês. Que legal, Com hein? pediatria, com consulta, Pedro, Uau. né?
Animal, hein? Mais de um mês. Aí acho que foi no ano de 2019, quando antes de eu ter minha Uau. filha. Ou Pra 2018. galera que não sabe, 7 dígitos é R$ 1 milhão, tá bom, gente? R$ 1 milhão ou mais no mês, cara. Animal. Só que Ah, se não foi matando, sete, né? desculpa, foi seis dígitos em um Ah, mês. é? Seis Mas em dígitos é um 100 ano mil foi 7 dígitos. ou mais. Em um ano, 7 dígitos. Sim, É, um ano foi um pouco mais de sete, muito até. bom. Mas é isso, né? Então, assim, não tem como escalar mais que isso. E aí eu tive a minha filha e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, eu vou entrar no digital. Eu já queria, na verdade. Só que é isso, você não consegue parar, né? Como é que eu paro para criar Sim. algo? Como é que eu paro para montar um curso, para criar um curso? Aí eu falei, não, vai ser agora, não me interessa. Aí comecei em 2019 a estudar, pensei em um curso primeiro para pais, Tá. para mães. Errei muito, né? Eu Então, acho que sua saída para escalar a sua hora foi aí criando produtos digitais, foi, infoprodutos, com produtos certeza. online. Pensando nisso, porque Tá. assim, olha que interessante, até para quem está ouvindo. O fato de você ter um produto digital, um curso, isso também vai valorizar a sua hora no consultório. Muito bom. E vai fazer com que você se torne mais conhecido e mais autoridade no no assunto que você, por exemplo, criou ali no curso. Então, se você faz um nicho, por exemplo, nicho de amamentação, né? Que foi o que eu foquei ali, a minha formação, tudo, me tornei referência em amamentação no Brasil, né? Médica referência em amamentação no Brasil. E criei produtos nesse sentido. Para pais, foram cursos para pais, tudo. E para profissionais, que foi em 2020, eu lancei o primeiro curso de amamentação para profissionais, o Breastfeeding Experts. Que inclusive no primeiro lançamento, Pedro, a gente fez múltiplos 6 dígitos. Foram múltiplos 6 dígitos. Que legal, hein? Foi um Parabéns. lançamento assim bizarro, né? Também em 2020 teve a pandemia. Eu já estava antecipando antes de 2020. Não é porque teve a pandemia, eu já queria fazer. Eu já estava Aham, ali com o aham. produto pronto. Mas a gente sabe que 2020 explodiu, né? Essa questão do digital. Sim. E aí eu comecei os lançamentos. É isso. Acho que uma vez que você começa, você não para mais. Só que aí eu entrei no segundo burnout. Porque começou a trabalhar muito no digital. Assim, é lançamento atrás de lançamento. Eu continuava atendendo, não todos os dias, mas continuava. Já Aham, tinha uma aham. filha, outras coisas. E eu sempre fui uma pessoa que, quando eu decido fazer algo, eu vou até o fim. Eu não tenho Sim. meio termo, sabe? Eu sou meio até. Preciso. Tô fazendo terapia. Ah, mas isso é bom. Isso é Não, é bom. bom. Eu acho que assim, é foco, né? Sim. E aí, eu trabalhei muito. Então era assim: acabava o lançamento, eu. Meu Deus, nunca mais, socorro. Ai, quando que é o próximo? Aí E o você meu foi marido ficou doido. Mas vivendo de olha só, lançamento. Pedro, na época, o Dema, ele ficava, não, porque esse negócio aí, não tem jeito, porque não dá nada, não sei o quê. E eu falei assim, eu não vou desistir. Então eu ficava, postava, ele falava assim, ai, sai desse Instagram, sai daí. E eu insistindo, não, vou postar. Não, peraí que eu tenho que postar. Ele não entendia, olha que doido, que aquilo era um trabalho. Mas nem eu entendia que era um trabalho. Então eu pegava e falava assim, amor, tem que fazer isso aqui. Ele, mas o que que você tem que fazer? Deixa pra lá, não sei o quê. Mas mesmo assim eu insistia, né? De 2014 a 17 eu estava totalmente sozinha. 2017 a 19 eu tive ajuda de uma agência. 2019 produtos digitais. Quando Tá. ele viu os múltiplos 6 dígitos na conta e ele viu o negócio acontecendo, ele falou: Caramba, Isso é peraí, o bom. que é isso? Deixa eu ver que isso aqui tem potencial. Aí ele começou a entender que realmente era uma grande virada de jogo. Eu falei: Eu vou fazer isso acontecer e tal. Aham. Foi E aí que eu quando acho que eu conheci você, né, Pedro? foi por aí, né? E aí quando que surgiu essa coisa da recorrência na tua vida? Conta um pouco disso aí pra galera. Então, eu acho que a questão da recorrência, na verdade, surge depois que você tem o burnout de fazer lançamento. Mas dá pra ser antes, né, cara? Dá pra ser antes. No seu caso, foi depois de passar por esse perrengue aí, né, cara? A gente. Mas assim, eu estressei não só a mim, mas todo o time. Porque é uma pegada, assim, muito doida, né?
Você Sim. faz, aí estressa até o final, aí aquela pressão, né? Porque tem todo um preparatório. Só que é isso, são picos, apesar de ter uma previsibilidade, não é uma previsibilidade tão boa, assim, tão palpável. Aham. Fomos atrás de entender melhor o que estava acontecendo. Eu tive algumas questões com a pessoa que era o meu sócio, né, lançador. Então, fiz alguns lançamentos com essa primeira pessoa. Depois, a gente se separou, não estava legal. Aí, tentei com outra pessoa. Então, até Aham. achar uma pessoa que realmente falava, não, esse aqui deu certo, Aham. vamos continuar. Demorou um pouco. Sim. E aí, isso acaba também desgastando bastante, né? É verdade. É verdade. E aí? E aí surgiu como esse negócio da recorrência? Me conta aí, vai, me fala aí. Aí, pô, beleza, deu burnout, não sei o que, não aguento mais, preciso de mais previsibilidade, foi isso? É justamente ser um pouco mais, ser previsível, é, realmente não ser tão estressante, né? A gente faz, sim, alguns pequenos lançamentos, né? Mas não é nesse nível de estresse. Hoje a gente tem Legal. uma previsibilidade na empresa, estamos conseguindo aí ter escala. Teve uns percalços no meio do caminho, é, mas a gente está conseguindo aí fazer, em média, 6 dígitos mês, que está sendo bom, Poxa, que né? legal. Às vezes chega a 6, às vezes não, um pouquinho menos, mas estamos começando, eu falo que é só o começo, né? Tô com um programa de mentoria para médicos, para específico mais focado em pediatras, Para né? Claro, pediatras. mas Aham. outros tem o BFE, que é o Breastfeeding Expert, criar produtos, né? Então, Você criou aí, vários produtos, então, né? Você conseguiu ir equalizando, escalando a isso, hora e criando produtos também para atender pessoas em outros momentos, né? né? Então, diferentes produtos, né? Uma esteira, na verdade, uma escada, né, de produtos, um produto de entrada, na qual a pessoa vai ali, ela vai compra o primeiro, depois tem o próximo passo, né? Sempre vai ter o próximo passo, a mentoria, o curso, depois a mentoria, o mastermind. É, mas justamente porque essa pessoa ela tem um caminho, né? De crescer também na profissão, na Sim, carreira muito legal. dela. Ô Kelly, como que os médicos que escolheram entrar no digital, eles têm impactado as pessoas? Assim, qual que é a sua visão assim dos médicos que escolheram se posicionar, colocar a voz deles para fora? É, como que você enxerga assim isso em outras especialidades, pessoas que você acompanha? Qual que é a tua visão a respeito disso assim? Olha, eu vejo que é muito positivo, muito assim. É você espalhar sua mensagem, né? Lógico que hoje eu conheço médicos e quando você fala disso, gente, médicos extremamente competentes, éticos, que são muito bons, têm muito conhecimento, estão conseguindo é, espalhar essa mensagem, tornar o conhecimento mais acessível, ajudar outras pessoas, ajudar médicos também. Então, o meu conselho é olha para esses médicos, olha para essas pessoas. Eu sempre olhei, né, para outros profissionais, olhei para no sentido de o que eu posso aprender com essa pessoa, né? Foi assim que eu também comecei a mentoria, né, com o Pedro, que eu sabia que também ele tinha algo aí a me acrescentar, a me ajudar a organizar as minhas coisas, né? Porque eu sou uma pessoa com muitas ideias, eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu até diria um pouco visionária. Isso vem bastante do meu pai. Hoje eu enxergo isso, né? Meu pai é um visionário. Ele tem um hospital, para você Legal. ter uma ideia. Então Caramba. ele sempre foi um empreendedor nato do dia que ele nasceu e disse que nunca vai ser funcionário de ninguém. Ele sempre falava isso para mim. E ele falava assim: eu criei minhas filhas para estudar, para mandar nos outros. Eu falei: realmente, acho que foi um negócio que o bichinho picou aqui. Que legal. Mas Muito é isso. bom. E assim, olhar para essas pessoas e admirar, mas também entender que elas não é assim tão rápido, não é, ai, é porque ela fez isso, é porque.
Gente, não tem nada que a gente consegue na vida sem muito esforço, muito suor, muita garra, força de vontade. Tem muitas vezes, momentos da minha vida que eu pensei em desistir, que eu queria desistir. Falei, eu não vou mais. Principalmente depois do lançamento. Ah, eu não vou mais fazer isso, não aguento mais. Era uma briga aqui em casa, era estresse. Imagina, era uma pilha de nervos. Eu, Demetria, estressada. Enfim. Mas hoje eu vejo muito mais equilíbrio, Pedro. Muito, Aham, assim. Uma que maturidade legal. mesmo de enxergar as coisas, sabe? E também de entender que tudo tem o seu tempo, sabe? De você falar, poxa, tá, eu tenho esse plano, eu sei onde eu quero chegar, ao mesmo tempo que eu quero chegar onde tenho aqui a minha meta, mas saber que existe uma jornada. Não dá para você, sabe assim, ter atalho. Você tem que viver o processo. E as pessoas às vezes não estão dispostas a viver o processo. Elas querem chegar lá, querem chegar onde você está, querem passar todas as etapas, mas sem viver o processo. Então, viva o processo, que é importante. Isso vai te ajudar. Excelente, excelente. Essa recomendação de viver o processo é muito importante, né? Porque realmente existe uma expectativa, até criada pelo próprio mercado digital em algum nível, né? Como se fosse tudo da noite pro dia, né? É o É ganho verdade. ilimitados, rápido, fácil, né, cara? E a gente sabe que no dia a dia a realidade ela é outra, né? É possível sim você ser abundantemente e financeiramente realizado, né? Graças a Deus a gente aqui do Mentalidade, poxa, temos crescido ano após ano, nosso negócio, a gente segue, né, com múltiplos 6 e 7 dígitos, a gente já faz 7 dígitos mês após mês recorrentes. Então, assim, isso é algo poderoso, sim. Agora, é um processo, é uma construção, né? É um lugar de desenvolvimento, tem que estar disposto a passar pelo processo. Essa palavra sua foi muito assertiva nesse aspecto, Kelly. Passar pelo processo é a chave, né? Com E qual certeza. conselho que você daria, Kelly, para um médico que está pensando assim, que ele tá tateando o digital, sabe aquele médico que fica namorando o mercado digital, sabe? Ele fica assim de longe, ele fica flertando com o mercado, mas ainda não deu o passo, cara, ainda não foi, ainda não se colocou à prova, né? Ainda não foi fazer, tá procrastinando. Qual que é a recomendação que você daria aí para esse médico ou profissional da saúde também, né, de um modo geral, profissionais liberais, né, pessoas que atendem outras pessoas que prezam pelo seu serviço, que se esmeram, né, por entregar o seu serviço, mas atendem ainda no 1 a 1 e ainda não escalaram a sua hora, ainda não criaram o seu produto digital. O que, que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria exatamente isso. Para de procrastinar, né? Umas vezes a gente precisa dar um passo para trás. O que significa isso? No começo, talvez você tá lá trabalhando igual um doido, dando, sei lá, 20 plantões no mês, que é bastante, né? Se você pensar que um mês tem 30 dias, se você ficar 20 plantões, 12 horas do seu mês fazendo isso, você não vai ter um tempo de pensar e de ter esse ócio criativo para você conseguir produzir nada que seja fora da caixa, que seja diferente, que seja algo único, né? Então, precisa diminuir um pouco, talvez dar um passo para trás, ou seja, diminuir os seus plantões, fazer um plano, peraí, o que que eu vou fazer aqui da minha vida? Porque o que você quer daqui 5, 10 anos? Onde você quer estar? Você quer continuar sendo um plantonista, né? Ou você quer continuar atendendo convênio? Ou você quer realmente dar o próximo passo? Seja, começar o seu consultório particular e o digital vai te ajudar nisso. Você criar um produto digital, você vai conseguir escalar a sua hora, né? O que que é escalar a sua hora? É você vender sem precisar, enfim, atender. Hoje, eu abri o carrinho e sem eu precisar fazer um esforço, já tem aqui um dinheiro na minha conta. Foram 42 vendas hoje. Hoje foi Uau. dia de abrir carrinho, né?
É, então, olha, que eu falei, 42 poxa, vendas de quanto? Qual o ticket? hoje, o Agora ticket só. hoje não é muito alto. É um produto de R$ 127. Uhum. É um produto que é uma anamnese. É, Sim. inclusive, um produto que eu desenvolvi do zero, é uma anamnese da consultora de aleitamento materno. E Aham. que é um sucesso de venda. Acho que a gente já tem mais de 1.000 pessoas usando Uau. a anamnese da consultora. E é muito Irado. legal, porque na verdade ele é um produto de entrada, sabe, Pedro? Uhum. Então a pessoa entra e depois ela quer o próximo passo. O próximo passo é o BFE. Você entendeu? Sim. E o Muito BFE é bom. um ticket de R$ 3.000. Muito bom. Então tem um caminho, né? Então o que eu estou dizendo para vocês faça o que você tem de melhor, identifique aquilo que você ama fazer, né? Então eu também uso muito o conceito de Ikigai na mentoria, Pedro, que é você fazer algo que você ama, que você é bom, que você tem o conhecimento e que você faria mesmo, que é o seu propósito, você sente que é o seu propósito. Então, se você encontrar isso, e tudo bem, né? Falar, mas eu não sei. Mas, gente, o médico, ele já tem ali, né, a questão da medicina. Mas qual que é o seu nicho que você fala, brilha o olho? Nossa, eu poderia ficar o dia inteiro falando isso, que eu não ia cansar. Que brilha o meu olho. É aquela coisa que você fala pro paciente, conta, você senta, chega em casa, deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, estou realizada. Então, encontre isso e crie algo. Gente, todo médico, imagina, você está falando para os médicos, todo médico é extremamente capaz, eu tenho certeza que é extremamente capaz de fazer um curso, por mais simples que seja, e conseguir escalar. É óbvio que precisa de ajuda, né? Temos aí o Pedro Quintanilha para ajudar vocês. Legal, Bom, ele tem legal. muitas coisas, né, que ele realmente não é porque, obviamente, ele está aqui, mas, gente, ele é uma pessoa extremamente competente, assim, no que ele faz, absurdamente. E não só isso, né, eu acho que tem uma proximidade de valores, né, ética Sim. correta, que tem muito a ver. Inclusive, Pedro, eu vou contar um segredinho, brincadeira, aqui no Ah, é? Vai contar? Então podcast. conta aí. Não, é que teve uma pessoa que me perguntou no direct, falou, o que você acha do Pedro Quintanilha? Eu vi que você faz mastermind com ele e tal. Por que você escolheu ele e não fulano? Aí eu respondi essa pessoa e falei, olha, ele é muito bom, extremamente, escrevi, ele é extremamente competente, muito bom, entrega resultado e tal, mas também estamos alinhados nos mesmos valores. Então eu falei isso Bom. para ela, e isso que também fez eu fazer com o Pedro. Não sei se ela entrou aí na revolução da recorrência. Talvez tenha entrado, tá? Tá vendo? Vamos ver. Depois você me passa o nome dela pra eu olhar. Cara, eu vou pesquisar no direct, porque era tanta gente, mas eu vou ver se ela. Ela até agradeceu, obrigada, não sei o quê. Mas eu vou ver Legal, agora no legal. direct Muito de onde bom, é que tá essa muito pessoa. bom. Esse alinhamento de valores ele é muito importante, Kelly. Porque assim, é difícil você ser mentorada por alguém, né? Ou ser mentorado por alguém que você discorda em termos de valores, né? Em termos de princípios, né? Então, porque, cara, o mentor ele vai inspirar e ele vai passar o know-how dele junto dos valores, né? Então, Sim, então, se a pessoa tiver valores, por exemplo, desalinhados eticamente, por exemplo, daquilo que você acredita, você vai receber um direcionamento eticamente desalinhado, entendeu? Então, eu acho que, de fato, isso é um fator fundamental para o desenvolvimento, né, e o de mentor, você caminho modela, de longo né, prazo, né? Pedro? Sim. O mentor, você modela não só o negócio, mas a pessoa, gente. É muito sério isso. Eu acho extremamente importante. Eu percebi isso quando eu estava na mentoria, quando eu criei minha mentoria. Porque muitas das minhas alunas fecharam a mentoria não só por ser eu, por saberem que a Kelly conquistou e tudo isso e tal, mas por quem era a Kelly, no que ela acredita, por que que ela é diferente. Então Exatamente. eu vi isso, falei, caramba, que legal. Eu justamente fui porque eu vi que você, não sei o que, entendeu? Falaram até, teve uma que veio por causa do Brasil Paralelo. No dia que eu abri o carrinho, ela viu meu podcast no Brasil Paralelo, aí ela veio até no meu perfil e viu que tinha mentoria, fechou na mesma semana, assim. Caramba, cara, Obrigada, muito bom. Brasil Paralelo. Muito bom, Kelly.
Olha, Kelly, pra gente fechar, eu gosto sempre de, em algumas dos papos, né, que eu faço, eu gosto de pedir pra pessoa dizer o seguinte, essa é uma pergunta surpresa, tá bom? Imagina que você, são duas, tá? A primeira é essa. Imagina que você tivesse um outdoor, onde aquilo que você escrevesse nesse outdoor, todas as pessoas do mundo poderiam ler. Que frase você escreveria nesse outdoor? Tempo. Nossa, que fosse minha, você fala, né? Sua. É Claro. uma frase que te inspira, algo que você colocaria para o mundo, né? Uma frase que você estamparia para o mundo. Olha, é uma coisa que eu tenho falado muito é sobre a questão de legado, né? E entendendo isso, né? Porque isso tem muito a ver com a minha missão. Quem são os maiores legados da nossa vida? São os nossos filhos, né? E quando a gente fala de propósito, de missão, a minha missão, junto com o Pediatria Descomplicada, até me emociona um pouco isso. Vou tentar me segurar. Tudo bem. Ai, a minha missão no Pediatria Descomplicada é realmente criar filhos que né, que os pais criem filhos que gerem um legado para esse mundo, para Uau. essa geração, que talvez até passe às próximas gerações. E não só famílias, né? Então, quando eu tô tocando ali a vida do pediatra, do médico, indiretamente ele vai tocar a vida de outras famílias. Quando eu tô tocando a vida de famílias, isso vai impactar nos filhos dessas pessoas. Então, a frase é realmente criem, né, por famílias. A minha ideia é que realmente as famílias tenham esse conhecimento, que você possa trazer realmente um impacto de legado para os filhos e fazer diferença no mundo. Uau. Uau. Não Muito ficou bom. exatamente uma frase, né? Mas é muito ligado a isso. Que legal, Kelly. Que legal. E a segunda é a seguinte: se você fosse deixar alguma coisa de ensinamento para as suas filhas, né? Você tem filhas, você tem duas filhinhas lindas aí, né? Qual seria o maior ensinamento que você quer deixar para elas, né? Que você vai deixar para elas, mas se você pudesse assim, cara, ó, eu tenho isso aqui para te ensinar. O que você ensinaria? Olha, se fosse deixar um ensinamento, o que eu quero realmente é que elas, minhas filhas, tenham temor a Deus. Né? Acho que é o maior ensinamento que eu posso deixar é esse. Temor a Deus, porque Ele que é provedor, Ele que vai trazer todo o conhecimento, vai fazer com que elas também alcancem o próximo nível. Eu sempre falo muito isso para elas: filhas, vocês vão. Né, que o Teófilo Hayashi, que é o meu pastor, ele fala muito isso, que o nosso chão, né, desculpa, o nosso teto, né, o meu teto, onde eu chegar, eu quero que seja o chão delas. Uau. Então, isso é o que eu quero que elas aprendam. Não é ganhar dinheiro, não sei o quê. Isso vai ser consequência, eu sei que Deus vai abençoar, Deus se agrada em abençoar seus filhos, mas ter esse temor de Deus no coração. Que legal, Kelly. Kelly, muito obrigado pelo seu tempo. Muito legal poder bater esse papo com você. Né? Nem parece, a gente está quase 1 hora conversando aqui. Olha que legal. Passa Passou rápido. rápido. E assim, para a gente finalizar, quero que você deixe suas considerações finais, suas redes sociais também, para quem quiser te acompanhar e conhecer um pouco mais do seu trabalho, tanto na área, né, de instrução da pediatria, quanto na parte específica, né, para pediatras, né, quem quiser conhecer mais você aí, como que essa pessoa pode te acompanhar e suas considerações finais. Claro.
Bom, então, gente, muito obrigada por ter participado. Eu espero realmente ter acrescentado em vocês, né? Se você é médico ou tá me assistindo, não desista, faça valer a medicina que você, né, falou que aquele juramento que você fez ali de Hipócrates, fazer o bem. E eu falo muito isso, que a sua mensagem. Eu acho que o Pedro também falou isso, eu já nem sei se foi o Pedro, já nem lembro. Mas a sua mensagem, ela é tão importante que ela não deveria ser silenciada. É isso. Não Foi roube do você, mundo a sua Pedro? Eu já nem mensagem. sei, porque eu falo que o mentor dela tanto que você nem sabe mais se é sua frase mesmo ou se é dele, você vê. Não roube do mundo a sua mensagem. É, não É isso. roube do mundo, mas é verdade, gente, porque se você tem algo tão bom para passar, um conhecimento, faça isso, né? Aham. Não deixe de fazer. E se você me conhece aí nas redes sociais, vou deixar o arroba, é arroba Pediatria Descomplicada, né, que é o meu perfil para pais, para famílias, né? E o meu perfil para profissionais é o arroba PedExperts. Tem também o Boa. YouTube, podcast, outros canais aí para vocês seguirem. Muito bom, muito bom. Que legal, Kelly. Muito bom esse papo aqui. E galera, você que está acompanhando a gente, o que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela aqui. A gente vai até fazer um sorriso aqui, assim, ó. E se você estiver ouvindo no Spotify, a gente, ó, eu sou um pouco ventríloco, ó, que eu consigo falar enquanto eu sorrio, olha, tá vendo? Então, ó, você tira o print e marca a gente, arroba PHMQuintanilha, arroba Pediatria Descomplicada e arroba PedExperts. Então, marca a gente lá pra gente saber que você veio desse podcast, tá bom? Vai ser muito legal saber que você escutou a gente. Dá feedback também pra nós, cara, se esse podcast impactou você, compartilha, aproveita para espalhar essa mensagem aqui para outros médicos, outros profissionais da área da saúde que você acha que merece receber essa mensagem aqui e abrir os seus olhos, né? Pessoas éticas, pessoas que realmente querem fazer acontecer, mas que por algum motivo estão paradas, às vezes por preconceito, às vezes porque foram impactadas por mensagens de pessoas que não tem muito a ver e aí não quer nem se comprometer, mas cara, dá para fazer um negócio sério, legal, entregar valor, dá para você ser bem visto na sua área e ainda assim ser muito bem pago, muito bem remunerado, né, e ter visibilidade, isso ser positivo para que você possa crescer. Então a Kelly é uma prova viva disso, tem feito um trabalho excelente, né? Então muito legal aí, tenho o maior prazer em poder cooperar, contribuir para que a mensagem dela, do marido dela, enfim, da galera dela chegue mais longe, né? Assim como ela se sente, né, tocando a vida de pessoas quando ela tá ali atendendo, quando ela tá ajudando outras pediatras, eu também me sinto participante, né, disso, né? E quando a mensagem da Kelly vai mais longe. Então, isso é muito legal, para mim é um prazer e uma honra poder caminhar com você e seguir aí vendo essa mensagem sua expandindo cada vez mais, tá bom? Tamo junto!